Sabe aquele ruído constante na cabeça? Aquele turbilhão de pensamentos que parece nunca cessar? Pois é, existe um caminho para silenciar isso. Uma jornada para encontrar um pouco de paz no meio de tudo. E é essa busca que a gente vai começar agora. Para muita gente, a resposta para essa pergunta é um sim. Um lugar de conflito que não para, onde o eco dos e se e dos eu deveria ter rouba toda a tranquilidade. É aquele diálogo interno que parece não ter fim, sabe? E que esgota nossa energia, dia após dia. E esse estado de ficar ruminando os pensamentos, ele tem um preço bem alto na verdade, um custo invisível que a gente paga todos os dias, porque ele nos impede de viver o único momento que realmente existe, o agora. Ficar pensando demais não resolve problema. Na verdade, muito pelo contrário. Muitas vezes cria problemas que nem existem e amplifica aqueles que já são reais. A gente acaba se prendendo numa armadilha de ansiedade. É como uma prisão sem grades, construída pelos nossos próprios pensamentos. E as consequências são reais. A mente se cansa. A concentração desaparece. Os desafios, que até poderiam ser superados, viram monstros gigantes que paralisam a gente. As pequenas alegrias da vida, elas passam despercebidas. E até o descanso da noite, o sono, se torna uma batalha perdida. E no meio dessa guerra interna, a reação mais natural é lutar, né? Resistir. Mas e se a solução não for lutar? E se for entender? Duas das filosofias mais profundas da história, que nasceram em mundos completamente diferentes, nos oferecem um tipo de mapa. Um mapa para a serenidade. De um lado, o budismo nos convida a sermos observadores, serenos da nossa própria mente. Do outro, o estoicismo nos ensina a sermos guardiões ativos do nosso foco. E embora os caminhos pareçam diferentes, o destino é exatamente o mesmo: encontrar a paz interior. Então, o começo dessa jornada para a liberdade mental, ele parte de uma mudança de perspectiva, uma mudança fundamental. A questão não é parar os pensamentos, até porque isso é impossível. A questão é parar de se afogar neles. Imagina só, você deitado na grama, olhando para o céu. Os pensamentos são as nuvens. Elas vêm, tomam formas diferentes e, inevitavelmente, elas vão embora. Não precisa se agarrar a nenhuma delas, nem lutar contra elas. É só observar. Elas não são o céu, elas só estão passando por ele. Essa é, talvez, uma das lições mais libertadoras do budismo. A vida vai trazer desafios, isso é um fato. A dor vai aparecer. Mas o sofrimento que a gente sente, ele não vem do desafio em si. Ele vem da nossa resistência, da nossa teimosia em se apegar àquele pensamento de dor. Certo. Agora, a essa observação serena, a gente adiciona uma ferramenta de ação. O estoicismo nos dá a força para separar o que realmente importa daquilo que só drena a nossa energia. Pensa bem, a maior parte da nossa ansiedade nasce da tentativa inútil de controlar o que a gente não pode. A opinião dos outros, os eventos do futuro, os erros do passado. A sabedoria estoica está em reconhecer isso e direcionar toda a nossa energia para a única coisa que a gente domina, as nossas próprias ações e reações. Sêneca, um dos grandes mestres estoicos, nos lembra disso. O poder está na nossa interpretação. O evento em si é neutro. A história que a gente conta para si mesmo sobre aquele evento é o que vai gerar a paz ou a angústia. Mas todos nós conhecemos aquelas preocupações, né? Aquelas que parecem ter raízes fundas, que insistem em voltar, não importa o quanto a gente observe ou tente focar no que pode controlar. Bom, para elas existe uma técnica bem específica. A ideia é dar um horário e um lugar para as preocupações. É quase como marcar uma reunião com elas. Ao agendar o momento para lidar com isso, a mente aprende a relaxar no resto do tempo. Aí quando uma preocupação aparece do nada, é só dizer para si: opa, eu vou pensar nisso depois, no meu horário marcado. Isso, aos poucos, ensina disciplina para a mente. E agora, a peça final desse quebra-cabeça. E ela é a mais simples e talvez a mais poderosa de todas. É a redescoberta do único lugar onde a vida de fato acontece. Uma mente que viaja o tempo todo pro que poderia acontecer ou pro que já aconteceu, ela nunca está em casa. A paz só pode ser encontrada aqui. Agora, é o único refúgio seguro contra todo aquele ruído mental. Então, quando a mente começar a divagar, com gentileza, traga ela de volta usando os sentidos como âncoras. Sinta o ar entrando e saindo dos pulmões. Perceba os sons do ambiente, mesmo os mais sutis. Note a riqueza de cores e texturas à sua volta. Faça da tarefa mais simples, como lavar a louça, um ato de meditação completa.
No fim das contas, a meta nunca foi ter uma mente vazia. Isso nem é possível. A verdadeira liberdade está em transformar a relação com os próprios pensamentos, deixar de ser um prisioneiro deles para se tornar um observador sábio e sereno. Talvez seja a observação desapegada, como as nuvens que passam. Ou talvez a disciplina de focar só naquilo que se pode controlar. Ou, quem sabe, a prática de se ancorar no presente, no agora. A jornada começa com um único passo, uma única escolha. Qual será a primeira? Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixa nos comentários. Até a próxima cápsula.